como ele se popularizou? Olha, eu acho que existe um. Primeiro, situar um pouco o cenário, né? A gente está vivendo uma revolução cognitiva. Eu estudo esse campo há mais ou menos uns 20 anos, mais profundamente há 10. Lancei 2 livros estudando esse fenômeno e tal, fiz doutorado e tudo. Então, uma revolução cognitiva tem 2 características: a introdução, né, a massificação de códigos que já existiam, códigos culturais, do tipo, a gente está massificando o áudio e o vídeo à distância, e estamos massificando a escrita, porque muita gente está podendo escrever, né, publicar, e estamos introduzindo novos códigos, que são códigos que permitem rastros digitais, que permitem você ter o Google poder analisar bancos de dados, o Waze poder saber de um GPS aonde a pessoa está na rua, para poder saber se tem engarrafamento, né? Você poder saber se uma pessoa da estante virtual é confiável ou não. Tudo isso tem a ver com os novos tecnocódigos. Então, o que eu estou dizendo? A gente está diante de uma mudança macrocultural na sociedade. Então isso tem que ser entendido assim. Não é o Netflix faz parte de uma mudança macrocultural que é muito maior. Então ela está dentro desse contexto, tá certo? Bom, então é isso. Então, qual é a tendência, qual é a macro tendência dentro dessa revolução cognitiva que tem a ver com o Netflix? Primeiro, com a chegada do digital e a possibilidade do acesso das pessoas aos conteúdos digitais, seja em texto, áudio, vídeo, vai se quebrando aos poucos a ideia, o conceito de periodicidade. As pessoas não querem mais esperar, né, para acessar as coisas. Então você pode reparar que a ideia de uma televisão tradicional, em que você fica esperando às 8 horas para ver uma novela, ou fica esperando às 7 para ver uma série, etc, etc, isso vai tendendo a, por uma questão assim, de superação de barreira tecnológica, você agora só tem a barreira cultural, porque tecnologicamente você não precisa mais. Tanto que o Netflix cria a ideia, por exemplo, Narcos, que eles estrearam agora, eles colocaram a temporada completa. Eu acho que aí tem 2 objetivos. O primeiro é evitar a pirataria. E o segundo é criar um novo conceito de série. Você não fica esperando a série como você fica nos outros canais, né? Você assiste terça-feira a série, né? Terça, na outra terça, na outra terça. Agora não. É um pacotão, né? É um pacotão que você coloca e a pessoa não quer mais ficar esperando. Então essa é uma característica, é uma tendência desse novo mundo. As pessoas não querem mais ficar aguardando um determinado dia para que as coisas aconteçam. A pessoa quer fazer o seu horário, a pessoa quer colocar. Tem até uma piada aqui em casa engraçada, né? Que a minha mulher, a gente estava acompanhando a última eleição e eu estava vendo no YouTube os programas os programas de políticos, né? E ela estava vendo, eu no computador vendo aqui o programa, né? No YouTube. Aí ela falou assim, pô, já passou o do fulano, né? Quer dizer, o do fulano já estava lá. Não tinha essa de passar ou não. Quer dizer, é um outro conceito, é uma outra ideia. E eu acho que isso aí tá dentro do conceito do Netflix. Olha só, ela veio dentro de tem um texto uma ideia que as pessoas colocam, que é o seguinte, que quem está em crise não é a música, é a indústria da música. Quem está em crise não é o cinema, é a indústria do cinema. Quem está em crise não é o jornal, né? Não é a indústria de notícias, é o jornal. Porque a gente hoje nunca se viu tanto vídeo, nunca se ouviu tanta música, nunca se trocou tanta informação como se está fazendo agora. Então existem modelos de produção
notícia, vídeo, áudio, etc, etc, que foram estruturados dentro de um mundo, dentro de uma cultura, né? E essa cultura ela ficou obsoleta, ela está obsoleta e está vindo uma nova cultura com novas perspectivas, etc. Tal. Então, ela não é boa nem ruim, ela vem atender uma necessidade de complexidade que a gente tem na sociedade hoje, nas demandas que a gente tem hoje na sociedade, que a gente precisa de uma sociedade mais complexa. E as nossas tradicionais organizações, elas foram estruturadas para uma sociedade menos complexa. Aí você vai me perguntar, o que define a complexidade de uma sociedade? O que define uma complexidade de uma sociedade é o número de pessoas que moram na sociedade. Então hoje a gente sai de um mundo nos últimos 200 anos a gente saiu de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então isso gerou uma complexidade muito grande e que agora com as novas tecnologias a gente está podendo sofisticar a cultura. Então não é bom nem ruim, é mais complexo. E as organizações que não conseguirem acompanhar essa nova cultura dentro dessa nova complexidade, elas não vão continuar, né, gerando valor e elas vão aos poucos dando lugar a quem está conseguindo acompanhar essa nova cultura. Mas você está falando de qual crise? A crise do Netflix, a crise no Brasil, a crise brasileira? Qual crise você está falando? O quê? Número de usuários? No mundo ou no Brasil? Ah, sim. Não, olha só. O que a gente está acompanhando é o seguinte: existem duas coisas que são separadas. Existe o modelo do serviço e existe a empresa que trouxe o modelo ou que está se aproveitando do modelo. São duas coisas separadas. Uma coisa é o modelo de vídeos à distância do YouTube. A outra coisa é o YouTube. E ali tem o Vimeo, tem vários outros sites de vídeo que acompanharam o YouTube. Então são duas coisas separadas. Então, o modelo de serviço do Netflix é extremamente promissor, né? Agora, se o Netflix, enquanto empresa, continuará sendo o Netflix, é a mesma coisa dos aplicativos de táxi. Você vê, começou lá com o nosso amigo, pessoal lá do Taxi Beat, foi o primeiro, aí criou o modelo dos aplicativos, aí o Taxi Beat aqui no Brasil não vingou, e vem depois o 99, veio o Waze, desculpe, o Waze não, o 99, o Easy Taxi, né? E daí para frente, o modelo de aplicativo tomou conta. Hoje é raríssimo você ter um taxista que não tenha um aplicativo, né? Passou a ser um default de todos os taxistas, de uma hora para outra. Isso aí não tem 2, 3 anos. Então eu não acredito, quer dizer, eu acredito que o modelo de serviço do Netflix, você ter um canal, né, via internet, que você vê o seguinte, ele barra a questão da TV a cabo, porque você teve 3 etapas. Você teve a televisão tradicional, depois você teve a TV a cabo, né? E depois você teve o Netflix. Aí dentro da TV a cabo, você começou a ter aquelas gravações, que eles permitiram ter as gravações, né? E além disso, você tinha a possibilidade de acessar lá o acervo deles, que você podia acessar meio que... Mas é uma coisa mais complicada, é um negócio assim, que é coisas que não tem muita novidade, né? Sem falar, no meio desse caminho todo, quando surge a TV a cabo, o início do fim das videolocadoras, né? Hoje a videolocadora já não quer dizer, sei lá, o número de videolocadoras que está sobrevivendo aí no mercado é muito pequeno. Então é uma mudança muito grande, mas eu acho que a macro tendência, qual é?
Tem duas coisas aí, na minha opinião. Uma tendência é a tendência, no caso do vídeo, a distância, que a gente está discutindo é vídeo à distância. Então, no caso do vídeo à distância, nós temos duas tendências. Uma tendência é a do YouTube, é a produção independente via YouTube. Que você pode esquecer que o YouTube pode se transformar no Netflix também. Entendeu? Porque o YouTube tem tudo para virar um Netflix também. Porque ele já tem a mídia, ele já tem a possibilidade, é só ele começar a cobrar de um determinado segmento determinadas coisas. Então você pode ali, o YouTube pode virar, né, um Netflix, não teria grandes problemas nessa direção. Então isso é uma coisa. A outra coisa, quer dizer, e aí você teria produção independente, né, canais de produção independente que vão apresentando coisas, vídeos à distância, etc. Tal, no modelo YouTube, não da maneira que está o Netflix hoje, mas você tendo, sei lá, você, por exemplo, é jornalista, você vai num site desse de crowdfunding, de vaquinha, e diz assim, eu quero fazer uma matéria aqui no ABC, eu quero fazer uma matéria sobre a crise das padarias. Então você vai lá, levanta dinheiro, faz um documentário sobre a crise das padarias e você então coloca isso no YouTube ou coloca isso em algum canal. Então você vai criar um canal independente, vai fazer uma coisa independente, esse tipo de coisa eu acho que vai bombar bacana. E a outra coisa é a direção do Netflix. Você vê que o Netflix está se transformando, de certa forma, numa produtora de cinema, né? Fazendo vídeos, etc. Então ele está indo por um lado e comendo pelo outro, né? Então, assim, para o consumidor isso é ótimo, né? Porque isso é a melhor coisa do mundo. Temos que olhar para o lado do consumidor. Se as indústrias vão ter que se adaptar, ótimo que elas se adaptem. Quem tem que mandar, quem tem que definir o que é melhor, é o consumidor. E eu acho que os consumidores, no momento que eles estão, entre aspas, votando no Netflix, ou seja, pegando o cartão de crédito e dizendo eu gosto do Netflix, quero que o Netflix continue, eles estão mostrando um caminho para a indústria, né? Olha só, o problema que o Brasil, que a gente está vivendo no Brasil, é o seguinte, o Brasil ele tem um problema seríssimo de Estado gigantesco, né? Então, é uma coisa do tipo, aonde que você, se você cair na rua, já de repente estão querendo cobrar um imposto, entendeu? Então, obviamente que você tem que, em todas essas novas tecnologias, esses novos serviços, todos eles vão ter que se cobrar imposto. Se tiver circulando dinheiro, alguma coisa vai ser cobrada. Eu até acredito que alguma coisa está se pagando, não sei como é que está o procedimento tributário desse processo. O Netflix não cobra nada, não tem nenhum centavo cobrado do Netflix? Pois é, porque vai passando por fora, etc. Bom, então de qualquer maneira, tudo bem, vai se cobrar imposto. Eu acho que isso aí eu acho que faz parte do negócio. Agora tem que ver quanto é o imposto, né? Quanto é o imposto disso e qual é a regra. Não acho que mesma coisa do Uber, né? Se está rolando dinheiro, qualquer coisa que circule com dinheiro, eu sou a favor, por exemplo, da liberação de todas as drogas, acho que tem que cobrar imposto na venda de todas as drogas, tá entendendo? Tudo que se consome e que circula mercadoria tem que se cobrar imposto. Agora, o problema não é o cobrar o imposto, o problema é que o governo, quando ele mete a mão, você vê, a internet, por exemplo, aí é uma coisa que tem que ter um certo cuidado pelo seguinte, quando você paga a internet, você já paga o imposto alto para acessar a internet, né? Então você já tem um imposto que você está pagando para acessar a internet, não é pequeno, é 30% do preço do valor da internet. É um preço caríssimo para um serviço tão fundamental em termos de educação, em termos de informação, para todo mundo, 30%. Então, se você coloca um imposto no mesmo nível no Netflix de 30%, na verdade você está criando dois impostos. Porque você está fazendo um serviço do Netflix, é um serviço agregado à internet, né? Então, o Netflix, por exemplo, poderia entrar como se fosse um provedor de internet, né? E aí então só tem um imposto. Eu não sei, aí eu acho que tem que ser uma discussão. Mas o que eu chamo a atenção nós temos hoje no Brasil
um estado muito grande, esse estado está inchado e que não pode, a gente não pode cada vez aumentar mais os serviços, os impostos sobre os serviços que a gente usa, né? E não ter nada em troca. Não, não, tá beleza. Tá, com certeza. Aí você vai publicar isso quando? Ah, me manda o link. Tá bom. Valeu, um abraço.